Olá, senhoras e senhores, boa noite, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, seja nos vossos corações e nos vossos lares nesta noite. Eu estou muito feliz e desejo louvar a Deus pelas vossas vidas, agradecer pela vossa amizade, pela vossa visitação ao nosso blog, ao nosso canal, pelos comentários, pelas curtidas. Muito obrigado. É uma força muito grande que vocês nos dão para continuar essa jornada de espalhar e de divulgar a santa e bendita palavra de Deus. Neste momento, quando são 00:35 do dia 12 de novembro, de 2015, eu tenho aqui na minha frente um tema muito interessante que eu gostaria de fazer um rápido comentário, como eu sempre faço aqui com os senhores, para que possamos juntos meditar um pouco naquilo que Deus tem para o nosso coração. O tema que tenho aqui na minha frente, baseado em 1 Coríntios 15, versículo 52, mais especificamente, a primeira parte do versículo, o tema é o segundo da verdade. Lerei aqui, na tradução de Almeida Revista Corrigida, o capítulo 15, versículo 52, que diz assim: No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu quero, para a nossa reflexão, utilizar apenas esta primeira parte do texto, a parte A, que diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos. Eu acredito que grande parte do povo de Deus, pelo menos 80%, creem no arrebatamento da igreja. Acredito que grande parte do povo de Deus vive, como eu aqui na terra, esperando que a qualquer momento o nosso Senhor Jesus Cristo volte, conforme Ele prometeu, aqui na terra, para buscar a sua igreja, a sua noiva, que caminha aqui em direção à terra prometida, em direção aos céus. Esta promessa do Senhor Jesus, nós encontramos ela lá no capítulo 14 do Evangelho de João, quando ele promete para nós que ele voltaria. Vejam o que está escrito lá. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, essa promessa do Senhor Jesus, ela reverberou pelos séculos e chegou até os nossos dias. Nós cremos que, assim como ele veio a primeira vez aqui na terra, encarnando ali e vivendo como ser humano, durante um período de aproximadamente 33 anos, ele voltará a segunda vez. Dessa feita, a sua vinda se dará em duas fases. Na primeira fase, ele virá, segundo o apóstolo Paulo
lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 ao 18, ele virá até as nuvens, e das nuvens ele chamará, ele dará sua palavra de ordem, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e todos aqueles que estiverem vivos por ocasião da sua vinda serão transformados e serão arrebatados para encontrar com ele nas nuvens dos céus. Na dúvida, vejamos o que Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 ao 18. Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, ou seja, não iremos antes deles. Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Esta é a viga mestra de todo cristão. Esta é a principal razão pela qual nós andamos, nós nos movemos, nós buscamos, nós louvamos e adoramos a Deus. É na esperança de, a qualquer momento, o Senhor Jesus descer até a terra. Das nuvens dos céus ele dá ordem, e através da sua palavra de ordem, os mortos que morreram em Cristo serem ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serem transformados e arrebatados para encontrarmos o Senhor nas nuvens dos céus. Lógico que existe uma grande possibilidade de nós partirmos antes que aconteça esse arrebatamento. Mas para aqueles que estiverem mortos, ou para aqueles que estiverem vivos, para ambos a promessa se confirma e continua. Jesus virá para ressuscitar os mortos e para transformar os vivos e levá-los a morar com ele para toda a eternidade. Mas, quando isto acontecerá? Quando se dará esse evento? Não sabemos. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi interrogado pelos seus discípulos, quando se daria a destruição de Jerusalém, o fim do mundo e os demais eventos escatológicos que se seguiriam, ele próprio, e principalmente a sua vinda, ele próprio diz: nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai, que está no céu, sabe qual é o dia exato em que eu voltarei aqui à terra. Lógico que quando dizemos isto, logo algumas pessoas imaginam, então, o dia da vinda de Jesus nem ele sabe. Bem, se considerarmos isso ao pé da letra, levaremos a ideia de que nem o próprio Jesus sabe. Porém, não esqueçamos de que o Senhor Jesus, ele tem dupla natureza. Ele tem a natureza humana e ele tem a natureza divina.
Quando ele dizia isto, ele falava como homem, na sua limitação humana, dentro do limite do confinamento da natureza humana. Quando ele dizia na natureza humana que ele não sabia o dia da sua vinda, como homem, realmente ele não sabia. Mas como Deus, quando ele ressuscitou, lá em Mateus 28:18, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, a partir desse momento, ele reassume a sua divindade, a sua natureza de Deus, as suas prerrogativas de terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou da Triunidade, como alguns dizem. E nesse momento, acreditamos que ele é detentor de todo o conhecimento e ele sabe o dia em que ele vai voltar. Porque se admitíssemos que hoje Jesus não sabia o dia da sua vinda, teríamos então que forçosamente admitir que Deus não sabe determinadas coisas. Que Jesus, sendo Deus, ele não sabe, ele tem uma limitação de conhecimento. E um Deus que é limitado, não podemos chamá-lo de Deus. Ele não pode ser Deus. Ou ele é Deus e tem um conhecimento ilimitado, inclusive da sua vinda, agora, depois que ele reassumiu a sua divindade, ou então ele continua limitado e, portanto, não podemos considerá-lo como Deus. Então acreditamos que hoje Jesus sabe o dia da sua vinda. Mas para nós permanece a tônica: não sabemos o dia e nem a hora em que ele virá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ali no capítulo 15, ele falando acerca da ressurreição e da transformação dos vivos, ele tão somente diz que este evento ocorrerá num momento, num abrir e fechar de olhos. Tem muitas pessoas que dizem que esta gramática, abrir e fechar de olhos, não traduz o sentido original do grego para este versículo, porque, segundo alguns comentaristas, dizem que o original para este versículo aqui é, na verdade, um piscar de olhos, porque a pessoa abrir e fechar os olhos, ela pode demorar 10 segundos, 20, 1 minuto. O original aqui, na verdade, é a expressão piscar de olhos, segundo alguns estudiosos da Bíblia, porque um piscar de olhos, ele dá-se numa fração de milésimo de segundos. É algo incalculável, é algo que não se pode medir, é uma coisa muito rápida. E é assim que vai acontecer o arrebatamento da igreja e a transformação e ressurreição dos mortos. Vai acontecer num piscar de olhos. Em um momento, você está conversando com seu parente, ou você está indo para a igreja, ou você está indo ao trabalho, ou você está realizando alguma atividade, ou você está andando de ônibus ou de avião, e num piscar de olhos, num momento incalculável de tempo, o Espírito Santo percebe que chegou a hora, ouve-se a palavra de ordem, a trombeta de Deus e a voz do arcanjo, e acontece a ressurreição dos mortos. Sequencial à ressurreição, acontece o arrebatamento dos vivos. Glória a Deus. Esta é a promessa mais esperada, mais gloriosa, mais majestosa, aguardada pela Igreja de Cristo durante esses 2000 anos de cristianismo. E por que eu intitulei essa reflexão de O Segundo da Verdade?
porque naquele momento